Olá pessoal, tudo bem? Sejam então bem-vindos aí a mais uma aula de cálculo, né? Bom, nessa aula de hoje nós vamos falar um pouquinho com vocês aqui sobre limites envolvendo funções trigonométricas, né? Ou limites trigonométricos. Bom, então vamos lá então. Para a gente começar então a falar um pouquinho sobre esses limites envolvendo funções trigonométricas, primeiro eu preciso entender quanto que vale isso aqui, ó. Quanto que vale o limite do seno de x sobre x quando x tende a zero. Então vamos lá, quanto que vale então o limite do seno de x sobre x quando x tende a zero? Bom, quando você está calculando o limite de um arco, a gente sabe que a unidade oficial que a gente usa o arco aqui não é graus, é radianos, né? E quando você pega lá um arco muito pequeno, ó, quando você tiver uma função desse jeito aqui, ó, quando você tiver um arco menor igual a 10 graus, aí você pode converter esse ângulo aqui de graus para radianos. Quando você tiver essa situação aqui, ó, o que vai acontecer nesses casos aqui, ó, em que o arco é menor ou igual a 10 graus? Quando a gente tiver uma situação como essa aqui, eu posso afirmar que o seno de x é aproximadamente igual a quanto? Igual a x. Então, quanto menor for o ângulo a partir de 10 graus, o seno de x tende a x. Ora, então quando eu tenho uma situação quando x tende a zero, x tender a zero é um ângulo muito pequenininho, né? Então é um ângulo tão pequenininho, e quando eu tiver um ângulo tão pequenininho, né, o seno de x tende a x. Você pode fazer a conta aí na sua casa, né? Pega um ângulo, sei lá, de 5 graus, transforma para radiano, né? Aí você vê quanto que vale esse ângulo em radiano, aí você calcula o seno desse ângulo em radiano para você perceber isso aqui, ó, que o seno do ângulo vai ser aproximadamente o próprio ângulo, né? Então, como o ângulo aqui é muito pequeno, tendendo a zero, quanto que vale então isso aqui, ó? Como esse numerador é igual ao denominador, quanto que vale, hein, gente, essa razão? Essa razão vale 1, né? Então, como essa razão aqui, ó, vale 1, ó, então o seno de x sobre x, quando x tende a zero, vale 1. A gente viu na propriedade dos limites que o limite de uma constante é a própria constante. Ora, então isso aqui vale quanto? Vale 1. Né? O limite de uma constante é a própria constante. Então, isso aqui vale 1. Então, toda vez que você tiver uma função trigonométrica lá para você calcular o limite, né? Se ela tiver em função do seno de x dividido por alguma coisa, isso aqui vai dar 1. Se tiver uma função de cosseno, você transforma o cosseno no seno, né? Para você chegar em algo parecido com isso aqui. Tá certo? Bom, então para facilitar um pouco a nossa compreensão, eu vou resolver com vocês aqui alguns exercícios. Ó, vou colocar aqui um primeiro exercício aqui, vou chamar de exercício 01. Olha só, nesse exercício 01, ele fala assim, ó. Quanto que vale, ó, exercício 01, ele pergunta isso aqui, ó. Quanto que vale o limite de seno ao quadrado de x dividido por x ao quadrado quando o x tende a zero, ok? Vamos lá então calcular esse limite aí, ó. Então vamos lá. Para a gente calcular esse limite aí, deixa eu colocar minha folhinha aqui, ó. Para a gente calcular esse limite aqui, eu posso começar fazendo o seguinte, ó. Primeiro, eu vou fazer uma transformada aqui, porque esse elemento aqui do numerador e do denominador está elevado ao quadrado. Então, eu posso falar isso aqui, então. Isso aqui é igual ao limite, né, de x tendendo a zero com o seno de x sobre x, todo mundo elevado ao quadrado. Tá certo? Agora, se é o limite dessa função elevado ao quadrado, o limite da função elevado ao quadrado é igual ao quadrado do limite. Então, eu posso falar que isso aqui é a mesma coisa, né, do limite de quem? De seno de x sobre x, quando x tende a zero, elevado o quê? Ao quadrado. A gente viu na propriedade dos limites que esse limite é válido. Pronto, cheguei na situação que eu havia apresentado. O limite de seno de x sobre x, quando x tende a zero, é igual a 1. Então, isso que está aqui dentro vale quanto? Isso que está aqui dentro vale 1. E quanto é que vale 1 elevado ao quadrado? 1 elevado ao quadrado igual a 1. Pronto, então esse limite aqui, ó, é um limite, né, do seno ao quadrado de x sobre x ao quadrado com x tendendo a zero. Isso aqui vale quanto? Vale 1. Beleza, gente? Então tá aqui, ó, fizemos o primeiro exercício aqui de modelo, né, só para a gente
mais uma vez, nos familiarizar com essa situação aqui desse limite conhecido, ok? Vamos fazer mais um exercício aqui, ó. Deixa eu colocar um outro exemplo para nós aqui, ó. Exemplo número 2. Exemplo 2. Esse exemplo 2, ele pede para a gente fazer o seguinte, ó. Mostre que o limite de k tendendo a zero de cosseno de h menos 1 sobre h é igual a zero. Ok? Então ele pede para a gente mostrar aquilo lá. Mostre que aquela função lá, né, vai dar igual a zero. Vamos lá então? Bom, então vou lá. Eu vou tentar mostrar então que aquele limite ali é igual a zero. Tá certo? Bom, vamos lá, gente. Qual que é o problema que nós temos aqui? O problema aqui é o seguinte, se eu substituir o h lá, o h tende a zero, colocar h igual a zero, eu vou ter um problema, porque o cosseno de zero é 1, 1 menos 1, 0. Aí vai ficar assim, 0 dividido por 0. 0 dividido por 0 é 1 em definição, né? Então eu tenho que resolver aquele problema aí para não ficar 0 dividido por 0 e chegar numa coisa, né, que dê igual a 0, porque ele quer que eu mostre aqui lá. Bom, então vamos lá, eu vou tentar fazer o seguinte, ó, eu vou escrever aqui novamente a função, ó, então limite de h tendendo a zero de quanto? Ó, cosseno de h menos 1 sobre h, ó, quando eu tenho uma função, se eu multiplicar por 1, vai alterar, então vou multiplicar por 1, só que vai ser o meu conjugado desse numerador, então vou multiplicar em cima e embaixo por quanto? Por isso aqui, ó, cosseno de h mais 1 em cima, cosseno de h mais 1 embaixo. Na verdade, eu vou estar multiplicando, na verdade, por 1, né? Bom, se eu efetuar essa multiplicação aqui, então, olha o que vai ficar. Então, vai ficar assim para mim, limite, ó, de h tendendo a zero. Ó, eu vou aplicar a propriedade distributiva aqui, ó. Cosseno de h vezes cosseno de h vai ficar cosseno ao quadrado de h. Cosseno de h vezes 1 vai ficar mais cosseno de h. Menos 1 vezes cosseno de h vai ficar menos cosseno de h. Menos 1 mais 1 vai ficar o quê? Menos 1. Dividido aqui embaixo pelo produto. O produto aqui embaixo eu não vou efetuar não, vou deixar por enquanto assim, ó. H que multiplica cosseno de h mais 1, tá bom? Deixa assim por enquanto. Ó, agora lá em cima ficou ó, cosseno de h menos o cosseno de h, pode cortar, né? Aí ficou para mim aqui lá, ó, cosseno ao quadrado de h menos 1, ó, então deixa eu escrever aqui embaixo. Limite de h tendendo a zero, ficou para mim isso aqui, ó, cosseno ao quadrado de h menos 1, dividido por quanto? Por h que multiplica o cosseno de h mais 1. Então ficou aquilo lá. Agora vamos lá, ó. Existe uma relação trigonométrica, é a primeira relação que a gente estuda quando está vendo trigonometria, né, que é a relação fundamental da trigonometria. O que é a relação fundamental da trigonometria diz? Ela fala isso aqui, ó, que o seno ao quadrado de h mais o cosseno ao quadrado de h vale 1. Bom, se essa soma do quadrado dos arcos aqui, do seno e do cosseno vale 1, vou fazer o seguinte, eu vou tentar isolar isso aqui, ó, cosseno de h mais menos 1, para ver quanto é que dá. Então, ó, passa esse mais 1 para cá, menos 1, e passo o cosseno de h para lá. Se eu isolar aqui embaixo, vai ficar para mim isso aqui então. O cosseno ao quadrado de h menos 1 é igual a quanto? Menos seno ao quadrado de h. Eu vou voltar na minha função aqui em cima, e onde tem aquilo lá, ó, cosseno ao quadrado de h menos 1, eu vou botar isso aqui. Então vai ficar para mim isso aqui então. Limite de h tendendo a zero, de quem? Ó? De menos seno ao quadrado de h sobre quanto? Sobre h que multiplica o cosseno de h mais 1. Aí, ó, como está elevado aqui ao quadrado, eu posso falar que isso aqui, ó, é a mesma coisa que isso aqui, ó, limite, ó, de h tendendo a zero, de menos seno de h vezes seno de h dividido por quanto? Dividido por h que multiplica o quê? O cosseno de h mais 1. Lembra daquela propriedade dos limites que a gente explicou para vocês? Ó, o limite do produto da função é igual ao produto dos limites, né?
Então, como eu tenho aqui dois produtos, eu vou abrir essa função aqui, que está sendo definida por dois produtos, por dois limites, né? Então, eu posso escrever aqui lá da seguinte forma. Olha como é que eu vou escrever, ó. Pode ser esse aqui, ó, menos o limite de quanto? Ó, de seno de H sobre quanto? Sobre H, com H tendendo a zero, certo? Vai ficar esse limite aqui, ó, tá? Pronto, ó. Vezes um outro limite que é esse aqui, ó. O limite de quanto? Ó, de seno de H dividido por quanto? Por cosseno de H mais 1 sobre com H tendendo a zero. Sobre isso aqui. Agora vamos lá, gente. Ó, isso aqui nós já sabemos quanto que dá. Ó, quanto que dá o limite do seno de H sobre H? É aqui lá, seno de x sobre x, seno de H sobre H. Então, esse aqui dá 1, né? Então, esse aqui dá 1. 1 que multiplica menos 1. Então, essa função todinha aqui é quanto? É menos 1. Menos 1. Agora, eu vou substituir aqui em cima pelos valores, ó. Seno de H. O seno de H com H tendendo a zero. Quanto que vale o seno de zero? Ó, o seno de zero vale 0. Aqui embaixo, ó, o cosseno de zero vale 1. Então, esse aqui vai ficar para mim o quê? 0 dividido por 1 mais 1. Ou seja, 0 dividido por 2. Então, aqui vai ficar embaixo, ó, vezes 0 dividido por 2. Agora, beleza, eu não tenho nenhuma incongruência como eu tinha no começo lá, que era 0 por 0. Quanto é que dá isso aqui, gente? Quanto é que dá menos 1 vezes 0 dividido por 2? Esse produto aqui é igual a quanto? Esse produto aqui é igual a 0. Pronto, então está provado que realmente, né, o cosseno daquilo lá é igual a 0. Então, beleza, você mostrou, né? Você mostrou aqui por A mais B, né? Por assim dizendo, né? Que aquele produto lá é igual a 0. Tudo bem? Importante, quando vocês estiverem assistindo, gente, as aulas aí com a resolução do exercício, vão pausando e tentando fazer, tá certo? Vou fazer mais um com vocês aqui envolvendo limites de funções trigonométricas. Ó, deixa eu apagar aqui para a gente otimizar o espaço. Então, apagando aqui para a gente otimizar o espaço, vamos lá, exemplo 3 agora. Deixa eu colocar para vocês aqui o exemplo 3. Certo? Então, ó, vamos lá. Exemplo 3. Vamos lá, exemplo 3. Ó, exemplo 3. O exemplo 3, ele quer que a gente calcula isso aqui, ó, limite de seno de 8x dividido por seno de 9x com x tendendo a zero. Quanto que vale, então, esse limite aí? O limite do seno de 8x dividido pelo limite dividido por seno de 9x com x tendendo a zero. Vamos lá? Então, ó, mais uma vez nós temos um problema aqui, ó, que seria seno de 0, seno de 0. O seno 8, se você colocar aqui x igual a 0, vai ficar seno de 0 em cima, seno de 0 embaixo. O seno de 0 é 0, seno de 0 é 0. 0 por 0 é incongruência, né? Então eu tenho que sair dessa incongruência aqui. Então, esse exercício aqui vai mostrar, na verdade, ele vai levar para a gente uma outra propriedade que é muito útil também quando a gente estiver trabalhando aqui com as funções trigonométricas que envolvem a divisão de seno. Bom, então tá ali aquela função, eu vou tentar resolver ela. Ó, eu poderia fazer isso aqui, gente, ó. Poderia fazer isso aqui, ó. Então isso aqui é igual a... Então eu tenho a propriedade dos limites, que o limite da divisão é a divisão do limite. Então eu posso falar que aquilo lá é a mesma coisa que isso aqui, não posso? Ó, o limite do seno de 8x com x tendendo a zero, dividido por quanto? Pelo limite do seno de 9x com x tendendo a zero. Ok? Posso aplicar a propriedade do limite e chegar naquele lá. Tudo bem? Bom, agora, beleza, cheguei naquele lá. Eu posso fazer isso aqui, ó. Quer ver? Vou pegar aquela função ali e vou reescrever ela assim, ó. O limite, ó, de x tendendo a zero, de quanto? Ó, do seno de 8x, ó, vezes 8x sobre 8x, dividido aqui por limite do seno de 9x vezes 9x sobre 9x. Posso fazer isso, gente? Posso, né?
Posso fazer isso. Se eu fizer isso, aí eu vou cair numa outra propriedade do limite, que é essa aqui. Ó. O limite do produto de duas funções é igual ao produto limite. A mesma coisa aqui embaixo, né? Opa, esqueci de colocar aqui, ó, x tendendo a zero também, ó. O limite é o mesmo para a função x tendendo a zero. Então eu vou fazer mais uma vez, eu vou abrir essa função aqui de novo em uma segunda propriedade do limite. Então eu vou escrever isso aqui da seguinte forma, ó. Você tem aqui seno de 8x vezes 8x sobre 8x. Eu poderia abrir essa função da seguinte forma, ó. Limite de seno de 8x sobre 8x com x tendendo a zero vezes o limite, ó, ficou faltando quem? 8x. Vezes o limite de quem? Ó, de 8x com x tendendo a zero. Tudo bem? Dividido por... Aqui embaixo eu vou fazer a mesma coisa. Aplicando aqui a propriedade do limite, vai ficar assim, ó. Limite do seno de 9x sobre 9x com x tendendo a zero, vezes o quê? O limite de quem? De 9x, novamente, com x tendendo a zero. Tudo bem? Apliquei aqui mais uma propriedade do limite. Ó, agora, isso aqui ó, já é uma coisa conhecida pela gente. Ó. Quanto que vale o seno de 8x sobre 8x? Quanto que vale o seno de 9x sobre 9x? Eu acabei de mostrar para vocês, a gente pode fazer uma mudança de variável. Eu não coloquei lá que o seno de x sobre x com x tendendo a zero é igual a 1. Aqui é a mesma coisa, se você colocasse aqui 8x igual a h, ia ficar seno de h sobre h. Ou seno de x sobre x, tá certo? Então isso aqui eu sei quanto que vale. Ó. Eu acabei de mostrar para vocês, lá a gente começou a aula mostrando, então isso aqui vale quanto? Isso aqui vale 1, tá certo? E isso aqui também vale quanto? Ó? Isso aqui também vale 1. Bom, se isso aqui e aquilo lá também vale 1, sobrou para mim essa outra parte do limite aqui então. Limite de 8x com x tendendo a zero, dividido por limite de 9x com x tendendo a zero. Aí, como eu tenho aqui a divisão desses dois limites, eu posso voltar a aplicar a propriedade do limite. Então, essa divisão dos limites, a divisão do limite é o limite da divisão. Só que é naquela outra propriedade do limite. Então, eu vou pegar essa parte que me sobrou e vou reescrever ela assim. Ó. Então, isso aqui é limite de quanto? Ó, de 8x dividido por quanto? Por 9x. Com x tendendo a quanto? Com x tendendo a zero. Então, isso aqui vai dar quanto, gente? Ó, o x está multiplicando em cima e embaixo, você pode cortar. Não vai ficar para mim essa função aqui, ó, o limite de quanto? De 8 sobre 9 com x tendendo a zero. Ó, saiu naquela propriedade do limite. Quanto que vale o limite de uma constante quando o x tende para qualquer valor? Ó, o limite de uma constante é a própria o quê? É a própria constante. Então, quanto que vale o limite de 8 sobre 9? É 8 sobre 9. Pronto. Descobri o valor do meu limite aqui então, ó. Então quer dizer que aquele limite ali, ó, então o limite de quanto? Do seno de 8x sobre o seno de 9x, quando o x tende a zero, esse limite aqui é igual a quanto? É 8 sobre 9. Então, meus amores, ou meus amigos, toda vez que você tiver um limite, de uma divisão de funções seno, sei lá, seno de 8x sobre 9x vai dar 8 sobre 9. Seno de 10x sobre 11x vai dar 10 sobre 11. E assim por diante, tá certo? Então nós mostramos. Então isso aqui, na verdade, isso aqui é mais uma propriedade, tá? Isso aqui é mais uma propriedade dos limites. Então guarde aí na sua memória essa propriedade que ela vai ser importantíssima para a gente resolver outros exercícios mais para frente que envolvam funções trigonométricas, tá certo? Bom, resolvemos aí a questão número 3. Vou fazer mais uma com vocês aqui, ó. Vou fazer mais uma. Então deixa eu apagar do lado de cá para a gente fazer mais uma. Ok? Vamos fazer mais uma aqui então, ó. Espera lá. Bom. Exemplo número 4 agora. Vou mostrar aqui para vocês, então, ó. Exemplo 4. Ó, o exemplo 4, ele fala mais ou menos assim, ó. Vamos ver aqui onde é que eu anotei. Pronto. Exemplo 4.
Determine, né, ou calcule o limite de x tendendo a zero de quem? Ó? Da tangente de 5x dividido por quem? Pelo seno. Dividido pelo seno de 7x. Ok? Vamos lá, ele quer que a gente encontre aquilo lá. Quanto que vale então o limite da tangente de 5x dividido pelo seno de 7x com x tendendo a zero? Então, de novo, aqui nós temos um problema, que eu vou ter aqui, ó, se você colocar x igual a zero, vai ficar assim, ó. O seno de zero, quanto que vale o seno de zero? Zero. E a tangente de zero também vale quanto? Vale zero. Zero dividido por zero, dá de resolver? Não dá. Isso aí é uma incongruência, né? Então, preciso tirar esse negócio aí de zero dividido por zero e chegar numa coisa diferente disso. Então, vamos lá então, ó. Então, eu vou escrever o seguinte, ó. Então, isso aqui é igual a quanto? A limite, ó, de x tendendo a zero. O que é a tangente? A tangente não é o seno sobre o cosseno? Então, onde tem a tangente de 5x, eu posso falar que a tangente de 5x é o seno de 5x dividido por quem? Pelo cosseno de 5x. Dividido aqui embaixo por quem? Pelo seno de 7x. Concorda? Então, você abre lá, a tangente é seno sobre cosseno, vai ficar aqui lá. Então, eu vou ter a minha função agora reduzida a isso. Ó, limite de x tendendo a zero. Divisão de fração, o que eu faço? Conservo o primeiro, que é o seno de 5x, dividido pelo cosseno de 5x, vezes quanto? O inverso de 7x é 1 sobre o seno de 7x. Então, 1 sobre quanto? Sobre o seno de 7x. Tá certo? Ficou para mim, então, essa expressão aqui, ó. Ok? Bom, como ficou para mim essa expressão, agora eu vou usar uma propriedade dos limites, ó. Vou usar uma propriedade dos limites, que o limite do produto é igual ao produto do limite. Então, eu posso pegar esse limite do produto e abrir dois produtos de limite ali, ó. Então, se eu abrir aqui aplicando a propriedade do limite, seria para mim essa situação aqui, ó. O limite, ó, de x tendendo a zero. Eu vou pegar essa parte aqui do seno, ó, de seno de 5x sobre o seno de 7x. Então, vai ficar assim, ó, limite, ó, seno de 5x sobre quanto? Seno de 7x vezes, ó, o que sobrou para mim? Sobrou para mim 1 sobre cosseno? Então, vezes o limite de 1 sobre o cosseno de 5x com x tendendo a zero. Ficou aquilo lá para mim. Concorda? O limite do produto é o produto do limite. Agora vamos lá. Quanto que vale, meus amigos? Quanto que vale isso aqui? O limite de seno de 5x sobre 7x com x tendendo a zero. Ó, acabei de mostrar no exemplo, ó. Limite do seno de alguma coisa por alguma coisa é 8 sobre 9. Então, esse limite aqui eu sei quanto que dá, ó. Esse limite aqui dá quanto? Ó, dá 5 sétimos. Então, eu vou arrancar aqui lá, vou botar 5 sétimos. Vezes agora o limite de 1 sobre cosseno de 5x. Ó, se você botar aqui o x igual a zero, vai ficar aqui embaixo cosseno de zero. Quanto que vale o cosseno de zero? O cosseno de zero vale quanto? Vale 1. Então, esse limite aqui vale quanto? Vale 1. Pronto, ó, então 5 sétimos vezes 1 é 5 sétimos. Então, aquele limite ali vai dar quanto? Vai dar 5 sétimos. Pronto, então o limite da tangente de 5x sobre o seno de 7x, quando o meu x tende a zero, aquilo lá é igual a quanto? 5 sétimos. Ok? Beleza, nós fizemos aqui então com vocês algumas questões envolvendo limites trigonométricos. Eu espero que tenha sido significativo para a aprendizagem de vocês, né? Então, quando estiver fazendo o exercício, vão pausando e vão fazendo aí para vocês compreenderem os passo a passo. Tá certo? Agradeço a oportunidade, abraço, até a próxima. Valeu, gente!